Olá galera, vamos para mais uma aula, né? Então vamos continuar, a gente está falando sobre os povos pré-colombianos, ou seja, aqueles povos que estavam aqui antes de Colombo. E a semana passada a gente falou sobre os maias, hoje nós iremos falar sobre os incas. Os incas foram importante civilização aí pré-colombiana, que desenvolveu um vasto império, né, na região dos Andes. O Império Inca estendia-se por territórios que atualmente correspondem à Colômbia, ao norte do Chile, chegando até a Argentina. É impressionante o tamanho do poder que esses caras criaram. Os incas, assim como os astecas, constituíram uma civilização complexa, notabilizada pela construção de um enorme sistema de estradas, né? Então, para todo esse movimento pelos Andes, havia um sistema bem bacana aí de estradas. Essa civilização desapareceu a partir da conquista realizada aí pelos espanhóis no século XVI, como a gente vem falando aí sobre essa ideia também da colonização espanhola. A região andina, né, onde eles nasceram e desenvolveram ali, o local onde essa civilização desenvolveu demais, foi habitada por grupos humanos desde aproximadamente 4.500 a.C., né, que era o tal dos Chavins, né? Depois dos Chavins, então, mais ou menos no 900 a.C., né, ainda já começa a ideia dos Incas, mas ainda é chamado de Quechua, né? E aí a partir do ano 1000, já depois de Cristo, já começa essa denominação Inca. Como eu falei para vocês, é uma ideia de império, né? Vai dominando os povos, vários povos, acopla mulheres e crianças para o seu povo, coloca os homens como servos ou escravos e acaba aumentando essa sociedade, esse povo, por isso um império. Então, desde a região de Cusco, né, até a região da Argentina, aí, os Incas então dominaram. Impressionante tudo que eles dominaram até o século XV, XVI, com a chegada dos espanhóis. O surgimento, né, oficial do Império Inca aconteceu, segundo os historiadores, no reinado, né, do Sapa Inca, né? Então foi no reinado do Sapa Inca. Durante o seu reinado, os Incas iniciaram uma conquista territorial maior ainda na região andina, processo continuado então para os outros imperadores, para os seus filhos logo depois dele. Os Incas conseguiram construir um império territorialmente muito vasto, né? Mais de 4.000 quilômetros eles conseguiram conquistar, desde a Colômbia até o Chile, até chegando então à Argentina, né? Todo esse domínio então era integrado ao império por meio de construção de estradas, né? Mais de 40.000 quilômetros só de estrada, como eu falei para vocês. Por ordem então, toda a cultura absorvida, deslocamento dessa população passava então para o Sapa Inca, e ele administrava toda a questão da cultura e do conhecimento dessas regiões. É tão grandioso o Império Inca, né, que chega a ser denominado aí por alguns e por eles mesmos, por outros povos, chamado Tahuantinsuyo, né, Tahuantinsuyo, de tão grande que era esse reino. Então ele acabou dividido aí por três partes, esse império. Então era o norte, o leste, o oeste e o sul. Então era Xixantiu, o norte, Antiu, o leste, Contiu, o oeste, e Colatio, o sul, né? Então eles tinham um domínio muito grande de todas essas regiões aí, de tão comprido que era o seu território, aproveitando toda a região dos Andes ali. Característica dos Incas aí, algumas características importantes: construir um império que era baseado no sistema de governo conhecido como teocracia. Então era totalmente teocracia, ou seja, o Sapa Inca, ele tinha uma ligação religiosa gigantesca, ele também era um deus, tanto que eles chamavam ele de Deus Sol, né? Então ele era o Deus poderoso, e totalmente ao governo dele era reforçada a concepção religiosa dele como Deus. É tão doido, né, essa parte dos Incas, que até a relação dele com o povo se misturava ali, a religião e o comportamento do povo, como por exemplo cortar cabelo, casamento, viajar, mudança de áreas do império. Tudo era decidido pela concepção religiosa do Sapa Inca, né? Além do grandioso território que o Império Inca conseguiu, ele também era caracterizado por grande diversidade de povos, culturas, né? Incas, quechuas, que foram se misturando aí. Então eles calculam mais ou menos uma média de 10 milhões de habitantes nesse império, e mais ou menos 30 idiomas diferentes envolvidos aí no Império
inca. É impressionante o domínio que eles tiveram. A base da economia era a agricultura, como qualquer outro, não usava os animais como tração, e eles tinham uma forma de construção impressionante, que eu coloquei até no final aqui como uma curiosidade deles. Também produziam batatas, né? A alimentação era tudo baseada no milho, na batata, né? Também produziam pimentas, né? Então o algodão também era muito produzido por eles nessa região. Quando os espanhóis chegaram, também havia plantações de algodão nessa região. E eles tinham várias técnicas. Dentre essas técnicas, eles tinham a tal de curva de nível, né, que eu estou mostrando aqui para vocês na imagem, onde eles colocavam tudo nas montanhas e ia fazendo como se fossem escadas ali, e aí a água descia das chuvas e conseguia molhar e desenvolver toda a plantação. Essa produção agrícola era produzida pelos ayllus, né? Os ayllus também tinham seus líderes ayllus, e todos eles que produziam, esse líder ayllus, ele então devolvia, separava certinho para cada trabalhador, né? Para cada camponês ali, ou que a gente pode chamar de camponês, né? Para cada agricultor, ele dividia direitinho e também enviava os impostos, né? Tinha que também tirar os impostos para o imperador Sapa Inca. É tão impressionante que eles eram organizados como se fosse, esse ayllus é como se fosse uma ideia de subprefeituras, e cada subprefeitura, cada organização tinha um líder ayllus, ou seja, um cara que comandava toda essa parte aí da subprefeitura e passava os impostos para o Sapa Inca, tudo muito bem dividido. Olha que interessante, eles também tinham uma forma de trabalho compulsório por esses indígenas, esses trabalhadores, que era chamado mita. E essa palavra mita, essa forma de imposto, né, que você vai determinar, todo trabalhador tinha que trabalhar, né, para o Estado em um certo período, tinha que trabalhar para o Estado um certo período do ano. Então a mita vai ser usada também com essa característica na invasão e no domínio também espanhol. Num dos impostos dos espanhóis era a mita, só que no caso lá da mita eles pegavam parte desses camponeses que era obrigatório trabalhar. Então eles não dominavam aquele povo, aquela tribo, mas aquela parte daquele povo, daquela tribo tinha que trabalhar. Eles escolhiam os homens, e os homens tinham que trabalhar então para os espanhóis, né, por longos períodos aí do ano. Por isso também era chamado de mita, tá vendo? Então eles só vão copiar essa ideia da mita do Sapa Inca, ou seja, do Império Inca aí nesse período. Ok? E todas as vezes que o Sapa Inca, né, o imperador, convocasse esses trabalhadores, eles eram levados para trabalhar nas obras públicas, também na construção das pirâmides e também das cidades principais dos Incas, ok? Cara, eles tinham um domínio muito grande, eles tinham uma adoração muito grande pela natureza, né, que a gente chama de Pachamama. Só para vocês terem uma ideia, os Incas é reconhecido como o único povo da face da terra que sabia lidar com o meio ambiente e progresso. Eles não destruíam nada para poder construir suas casas, suas pirâmides, né? Não destruíam nada, eles procuravam lugares onde a natureza tinha se devastado ou derrubado suas próprias árvores, ou que não tinha uma plantação gigantesca ali, uma floresta. Então ali eles produziam, eles construíam, então eles tinham uma ligação muito forte com a Pachamama, né? Os astecas mais incas, eles tinham essa ligação forte, mas os incas tinham todo um controle sobre isso aí. Decadência, né, dos Incas. Os Incas, assim como havia acontecido com os astecas, tiveram a sua decadência precipitada, a chegada dos espanhóis, né? Então os espanhóis que já tinham armas aí, eram muito espertos, já tinham armas e domínio já de guerras da Europa, acabaram então aproveitando uma divisão do império, né? Eles tiveram umas tretas aí, algumas brigas entre eles. O Sapa Inca tinha falecido, ficaram seus dois filhos, então, o Ascar e a Atahualpa. Esses caras, então, acabaram tendo atrito entre eles. Foi até chamado Batalha de Quito, né? Onde o Atahualpa acaba vencendo, então, o Oscar acaba sendo aprisionado, e quem domina é o Atahualpa. O conquistador espanhol Francisco Pizarro aproveita esses conflitos, aproveita que o povo agora está com fragilidade, e de uma forma muito rápida, com 180 homens, eles acabaram dominando, então, em 1532, todo o império ali Inca, né? Dominou logo a cabeça ali, todo o domínio do imperador Atahualpa. Então, e alguns historiadores dizem aí que mais ou menos 30 minutos durou a batalha só, né? Então, com 180 soldados, né, em 30 minutos eles já tinham dominado o império, e assim o Atahualpa acaba caindo por terra, e aí então vem o império e o domínio agora dos espanhóis, agora por todo o território da América Latina, que é impressionante. Tirando o Brasil aí, a Espanha vai dominar todo o território, beleza? Algumas curiosidades aí sobre os Incas.
além da adoração, né, do amor, a paixão pela Pachamama, a natureza, eles também conseguiram construir as pirâmides, seus edifícios. Eles foram um povo também conhecido por construir edifícios, né, uma casa em cima da outra, também sem argamassa. As pedras eram encaixadas perfeitamente, eles eram extremamente habilidosos na área de construção aí. Os incas também praticavam algo conhecido como deformação do crânio, né? Estou até mostrando para vocês aqui a imagem, onde basicamente eles envolviam um pano, né, e um pedaço de madeira então em torno da cabeça e acabava alongando ali o crânio dos filhos, né? Então alongando os ossos do crânio dos seus filhos. Os incas tinham o costume de esticar os lóbulos da orelha também, até hoje a gente vê um pouco sobre isso, né, os alagadores e tal, mas eles tinham também isso aí, chegando até encostar nos ombros, é impressionante também aí o uso dos alagadores deles, que eram chamados orellones, né, que significa orelhudos, né. Os incas foram os primeiros a cultivar batata, aproximadamente 7.000 anos atrás eles já produziam, e cara, os caras têm mais de 100 tipos de batatas. Dá uma olhada nessa imagem aí que eu peguei para vocês, é impressionante, né? A gente não conhece aqui no Brasil nem metade, né, da produção de batatas aí na região da América Latina, é impressionante. Eles já conheciam a batata, já cultivavam e já avançavam na genética das batatas antes da gente pensar em técnicas de agricultura ou na agroindústria como se pensa hoje. É impressionante. Então os incas acabaram desaparecendo por motivo da invasão, então, como aconteceu com os astecas, que a gente vai ver a semana que vem. Então acaba esse império e os espanhóis acabam dominando. E ficou para nós a história, como por exemplo, de Machu Picchu, né? Eu vou falar um pouco para vocês de Machu Picchu lá na aula também do Times, que é impressionante. Foi já descoberto no século XX nessa cidade. Até hoje tem muitas visitas aí. De pessoas do mundo todo, e há muitos mistérios, muito esoterismo, concepções religiosas por trás, e ao mesmo tempo muita ciência, né, muito conhecimento por trás da cidade de Machu Picchu. Ainda há muitas coisas para desvendar dessa cidade, beleza? Continua pegado o trabalho de vocês, tá? O mesmo trabalho aí, continua ainda o trabalho que eu já tinha passado, sobre os astecas mais e incas, para a gente poder fechando aí os povos pré-colombianos. Bons ventos, fiquem com Deus, até a próxima aula. Valeu, galera!